E aí, galera? Tudo bem, meninos e meninas? O professor está trazendo para vocês mais uma aula, certo? O que o professor vai discutir com vocês aqui é sobre o eixo música, tá? Que pode estar aparecendo aí na primeira etapa do PAS, beleza? Nessa prova da UEM aí. E quando ele fala da música lá, que ele apresenta a música para nós, né? Ele vem falando dos elementos, né? Que vão envolver toda essa, todo esse eixo, beleza? Inicialmente, ele vem trazendo para nós a diferença entre som, ruído e música, né? Essa é uma das primeiras características ali que nós vamos encontrar. Porque é o seguinte, durante toda a nossa vida nós somos rodeados, né, pelos mais diversos estímulos sonoros, tá? E cada um desses sons, né, eles vão remeter a uma lembrança, a um momento, né, que marcou aí a nossa vida, né, que marca o nosso cotidiano, certo? O som, ele, quando nós estudamos, né, nós vamos perceber que o som ele é classificado, né, em ruído e música. Eu preciso diferenciar estes elementos, certo? Porque quando nós falamos de som, nós estamos falando de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, beleza? Tudo que nós ouvimos é classificado como som, tá? E aí, estes sons, eles vão produzir ondas que podem ou não ter a periodicidade, né? O que seria a periodicidade, né? É a qualidade sonora, né? Vamos dizer assim, quando existe a periodicidade, né, nós temos o quê? Uma harmonia, tá? Então, quando o som ele traz para nós a periodicidade, nós estamos falando de um som harmônico. Ele tem qualidade, né? Ele tem propriedade. Vamos dizer assim, as ondas, né, elas se combinam. Então, é aquilo que é agradável, né? É aquilo que o seu ouvido ele consegue entender de uma forma bem agradável. Agora, quando nós temos sons, né, que não se combinam, nós temos a dissonância, tá? Dissonância é a reunião de sons que causam uma impressão desagradável, ou seja, né, é aquilo que nos incomoda. Então, quando eu falo de som, eu estou falando de tudo aquilo que eu estou ouvindo, tudo aquilo que eu estou captando, beleza? Se você parar por alguns instantes e só escutar o que está à sua volta, você vai encontrar sons com periodicidade e sons com dissonância. Quando eu tenho a periodicidade, o que eu tenho? Eu tenho uma música, né? Eu tenho um som, vamos dizer assim, que eu posso classificar como música, né? Porque ele tem uma harmonia, ele tem, vamos dizer assim, uma qualidade. Agora, quando eu tenho lá um som com dissonância, né, que são sons irregulares, pô, o que eu tenho? Eu tenho um ruído, tá? Então, o primeiro detalhe importante que vocês têm que saber em relação ao som é quando ele tem dissonância, né, e quando ele tem periodicidade. Lembra, dissonância, gente, está relacionada a ruído. Periodicidade está relacionado mais àquela ideia da música, porque você acaba tendo uma qualidade sonora, né? Então aqui, ó, ele coloca para nós, né, a questão do ruído, é um som ou um conjunto de sons desagradáveis ao nosso ouvido, né? Pode ser causado pelo choque, por uma pancada, barulho, estrépito, né, que são várias vozes simultâneas. Então, quando você tem o ruído, você tem o quê? Você tem a dissonância, né? Os sons eles não se combinam, eles não criam ali aquela harmonia, certo? Agora, quando nós nos referimos à música, nós estamos falando de uma combinação harmoniosa, né?
que envolve para nós ali a periodicidade, né? Os sons eles vão ser organizados, né? Aí, quando você fala de música, nós estamos falando daqueles três elementos, né? Que são os mais importantes, né? Quando a gente pensa assim em música, você fala lá melodia, harmonia, ritmo, né? Então, nós temos estes elementos, né? E aí ele coloca, né? A melodia é a voz principal do som, né? É aquilo que pode ser cantado. A harmonia é uma sobreposição de notas que servem de base para a melodia, né? Por exemplo, uma pessoa tocando um violão e cantando está fazendo a harmonia com os acordes no violão e a melodia com a voz, certo? E o ritmo é a marcação do tempo de uma música. Assim como o relógio marca as horas, o ritmo nos diz como acompanhar esta música. Então, para você ter essa música, né, além daquela questão da periodicidade, você precisa destes outros três elementos aqui, ó, melodia, harmonia e ritmo, né? E você tem, quando você fala de música, você tem a melodia e a harmonia. Nós vamos ver também dentro destes parâmetros do som, porque ele coloca aqui, ó, né? Quando ele fala assim, destes parâmetros, isso daqui é muito importante, porque ele coloca, né, a música. Então eu tenho melodia, harmonia e ritmo, tá? Então a música, ela é um quê? Ela é um som, certo? Que tem periodicidade ou dissonância? Ela tem periodicidade. Estes elementos combinados, ok? E aí, dentro destes parâmetros dos sons, o que eu tenho? Eu tenho ali altura, intensidade, duração e timbre. Galera, quando nós falamos de altura, nós estamos falando de um som grave ou agudo, certo? Por exemplo, assim, vamos pegar animais. Quem produz um som grave, né? Um leão, por exemplo. Você pega lá o rugido de um leão, né? Ele é totalmente forte. E agudo? Agudo de um gato, por exemplo. Né? O miado de um gato. A intensidade desse som, né? Em forte ou fraco, né? Então, essa intensidade de um som forte, né? ou fraco, vamos dizer assim, é uma característica do som que está relacionado à energia de vibração, tá? Da fonte que emite as ondas. Essa propriedade do som é provocada, vamos dizer assim, pela pressão que a onda exerce sobre o ouvido, né? Ou sobre algum instrumento, tá? Medidor ali de intensidade sonora e tal, como o decibelímetro, tá? E aí ele vai colocar para nós, né, se é um som forte ou se é um som fraco, beleza? A duração é o som longo ou aquele som curto. Sabe quando a gente liga para uma pessoa que às vezes o telefone da pessoa está ocupado, né? Aí ele não fica assim, ó, tut, tut, tut. Então é um som curto. Agora quando você liga para a pessoa e o telefone dessa pessoa chama, né, então você já tem aquele som bem mais longo, né? Em que o telefone vai tan, tan. Então, essa duração vai determinar aí vamos dizer assim, o tamanho desse som, tá? É como se fosse o tamanho do som, beleza, gente? E por último, galerinha, a questão do timbre, né? O que é o timbre? O timbre é a identidade sonora, né? Cada um de nós temos um timbre, beleza? Cada um de nós temos aí a nossa voz, né? E a nossa voz ela tem um timbre diferente. Por que quando o professor está lá no quadro escrevendo, né, de costas para a turma, e vocês estão conversando, aí o professor pega e fala assim, fulano, para de conversar.
Aí o fulano fala, não sou eu, é você sim, eu estou ouvindo a sua voz. Então, quando nós falamos de timbre, nós estamos falando da identidade sonora. Cada um de nós temos um timbre, né? Você reconhece a pessoa pela voz dela, ou seja, pelo timbre, né? Os instrumentos musicais, cada um vai produzir um timbre. Não sei se já aconteceu. Isso acontece principalmente com os meninos, tá? Na adolescência. Vocês meninos aí na adolescência. Vocês têm um timbre de voz nesse momento que ele está mudando muito, né? Tipo assim, tá numa fase de transição e tal. E não sei se já aconteceu com vocês de alguém ligar na sua casa, né? Você atender o telefone e a pessoa confundir você com o seu pai ou você com a sua mãe. Por quê? Porque o timbre, né, é semelhante aí, né? Isso já envolve um pouco da genética. Mas eu quero que vocês entendam que nós temos aqui os parâmetros do som. Isso daqui é muito importante. Altura, intensidade, duração e timbre. Beleza? Então, nesse primeiro tópico, né, do que pode aparecer na prova do PAS para vocês, gente, é isso daqui, tá? São os elementos, né, que envolvem aí os parâmetros do som, né? Então não esqueçam, né, aquilo que o professor falou para vocês. Toda vez que nós falamos em som, tá, nós estamos falando de um ruído ou de uma música, beleza? Quando ele tem periodicidade, ele está falando do que? Ele está falando da música, ele está falando daqueles elementos, melodia, harmonia e ritmo. Agora, quando esse som ele apresenta para nós uma dissonância, né? Ele está falando do quê? Ele está falando do ruído, né? É aquele som que nos incomoda, né? Que acaba causando um incômodo ali, beleza? E não importa se é um ruído ou se é uma música, né? Todos os sons eles vão apresentar estes 4 elementos: altura, intensidade, duração e timbre. Beleza? Eu vou trazer uma outra aula agora falando dos gêneros musicais que pode aparecer, tá? Porque vai falar dessa música contemporânea, samba, bossa nova e o rock, tá bom?